Fala, rapaziada, eu sou o Sérgio Maribu e aqui ao meu lado Fábio Quintacal e Vinícius Lopes, que foi campeão no Gui Mundial. Vamos falar sobre essa história dessa fera, que é para-atleta, mas fica até o final desse vídeo. Os... Fala pessoal, mestre Sérgio Maribu, mais uma vez um prazer estar aqui no seu canal também. Hoje a gente vai falar com um cara que é um grande exemplo aí, o Vinícius Lopes. Quem é o Vinícius Lopes, cara? Campeão mundial de para-jiu-jitsu sem kimono, campeonato que foi organizado agora dia 21 de janeiro, lá em São Paulo, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, que tem meu amigo Moisés Moraes como presidente. O Vinícius Lopes é da equipe The House, né, da Checkmate, e foi o primeiro campeonato mundial no Gi, né, de para-jiu-jitsu, né. O Vinícius, ele é de Santos, né, aqui no litoral de São Paulo, né, já foi duas vezes campeão no Grand Slam, duas vezes campeão continental, uma vez campeão brasileiro, e ele é um cara que vai contar pra gente como que é, né, o treinamento dele, o que ele gosta de fazer na competição, né? Tem a luta dele aí, depois quem quiser dar uma olhada na luta que ele fez na final, no Facebook, né? Entra lá no perfil dele lá no Facebook, né? Vinícius Koji Lopes, Koji com K Lopes, né? Eu queria então passar a palavra para o mestre Sérgio Maribu, já mandar a primeira pergunta para essa fera aí. Não tem nem pergunta, isso aqui é um bate-papo, né? Então eu queria saber do Vinícius Lopes como ele está se sentindo sendo campeão mundial no Gui. Primeiramente, boa tarde, mestre Maribu, obrigado pelo convite, boa tarde, Fábio. É uma sensação indescritível, né? Acho que é o sonho de qualquer praticante de jiu-jitsu alcançar o topo, né? Eu não sou de treinar muito sem kimono, mas quando vi a oportunidade, ano passado, fui em uma competição, disputei peso absoluto, me tornei campeão de peso absoluto, acabei gostando, né, da porrada. E esse ano a gente teve essa oportunidade de ter o nosso primeiro campeonato mundial de para-jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu para-desportivo, nessa primeira edição que eu me tornei campeão mundial. E você gosta de lutar e fazer o que na luta? Você puxa pra guarda, você raspa? Quais são suas posições prediletas? Eu gosto de passar bastante, né? Mas um dos meus ídolos, que é o Bruno Malfacini, que é da minha categoria de peso, sempre disse que você tem que saber fazer de tudo, né, em qualquer situação. E há um pouco mais de 3, 4 anos eu comecei a aprender a fazer guarda, uma guarda bem adaptada, por conta da deficiência que eu tenho. Então, na final do campeonato mundial sem kimono, eu usei a guarda fechada e tentei iniciar uma meia guarda, que eu gosto bastante, mas iniciei na guarda fechada, raspei já montado e acabei finalizando no katagatame. Me explica um negócio, Vinícius. A luta do para-atleta, né? Você teve uma lesão na coluna, obviamente essa luta não começa em pé, né? Como é que é? Conta para nós. A minha categoria ela se divide em 2 tipos de início. Dependendo do grau da deficiência, se inicia sentado, ou, na minha categoria, no caso, pode se iniciar de joelhos. A minha categoria é uma categoria de deficiência de membros inferiores, de lesados medulares. Então, são pessoas que nasceram ou tiveram, em algum momento, alguma lesão na coluna. E, no meu caso, eu tenho uma deficiência de locomoção. Então, eu consigo ficar de joelho, só que eu não tenho muito equilíbrio de joelho ou de pé. Então, ele se inicia de joelho, e aí, depois que o juiz fala combate, pode-se fazer a famosa luta, né? Ou rola quando está em treino. Você, na verdade, então, puxou para a guarda, apesar de você não ter muita tração nas pernas, puxou, né? Para quem não sabe o que é puxar para a guarda, é para botar dentro das pernas. Então, o teu forte não é prender com as pernas, mas mesmo assim, você se adaptou a uma raspagem, aquela que passa a mão por cima do ombro, vai no cotovelo e caiu, deve ter caído montado, e deu. Qual foi a finalização? Foi um katagatame? Foi um katagatame. Eu tentei fazer uma posição que eu já tinha feito há um ano atrás, numa etapa internacional em Curitiba, que eu puxei
para meia guarda, depois fui para meia profunda e raspei de meia profunda, mas meu adversário acabou fechando muitas pernas e veio para cima já direto no impulso. Acabei puxando para a guarda fechada, que não é minha guarda favorita, e tentei dar uma kimura, né, que é uma chave de braço que puxa o cotovelo, só que eu também ele estava segurando bastante, então eu fiz uma raspagem que eu conheço como portuguesa, que é apoiar o antebraço, apoiar o tríceps e acabar dando impulso. Só que ao invés de ser impulso com as pernas, para quem não tem uma deficiência, eu fiz o impulso com o tronco e com os braços, para ele virar na direção, nesse caso, para minha direita, acabar montado. Depois disso, de ver que eu tive a pontuação, né, algo de todo competidor, ver se realmente teve a pontuação daquela posição, tentei dar um Ezequiel sem kimono, que é bem difícil, tentei uma adaptação de amassapão ali, na hora do sufoco, só que vi o braço dele muito para cima, eu pensei, agora, joguei com a minha mão direita o braço na direção do pescoço dele, fiz o body lock, grudei, baixei o pescoço e o famoso katagatame até bater. E aí se tornou campeão mundial, meu irmão. Campeão no gi. Então, deixa eu só interromper, Fabão. Você já vai entrar com a tua pergunta. Eu queria falar o seguinte, cara. Eu queria te fazer uma pergunta. Você não tem muita força na perna, por isso tu deve ter muita força no abdômen. Queria saber de você também se você faz algum tipo de malhação, né? Alguma musculação. Faço. Tem até uns vídeos meus no Instagram fazendo remada com kimono, né? Para aprender bastante puxada, bastante pegada, com 100 quilos, 110 quilos, fazendo supino com 80 quilos. Eu acabei levando muita musculação para o lado profissional da coisa, né? Fazendo exatamente para os movimentos do jiu-jitsu. Então, acabo trabalhando bastante o abdômen quando eu treino a remada com o kimono. Aí, Fabão, o bicho é forte, hein, Fabão? Agora vai entrar você, pergunta o que você quiser. Ô, mestre, olha só, esse movimento que o Vinícius acabou de falar, que é essa raspagem aí, bater no quadril, né? Quando o adversário tá dentro da sua guarda, você faz aquela abdominal, levanta, envolve o braço dele, bate o quadril, né, para raspar ele e cair por cima já na montada, né? É um movimento muito comum no jiu-jitsu, mas ele exige muito do nosso abdômen, mas das pernas também, né? Que é onde você faz a base para poder dar aquela ponte, né? Fazer aquele movimento de impulsão. Então eu fico impressionado com o Vinícius falar que faz realmente esse movimento, né? Porque realmente falta ali o impulso das pernas. Quer dizer, o cara tem que ter muito impulso, muita impulsão, né? Tem que ter uma força no abdômen absurda, e eu acho que isso daí é um exemplo, mestre, da capacidade de adaptação do jiu-jitsu, né? Que permite atletas igual o Vinícius a adaptar as técnicas do jiu-jitsu feito, né, na forma que ele consegue, né? Como ele falou, ele, né, faz uma guarda, passa, enfim, mas ele faz adaptado a maneira que ele consegue. Eu acho isso sensacional, que nem ele falou aí. Quem quiser ver a luta, dá uma olhada lá. O Vinícius já falou, ele entrou ali naquele Ezequiel, ali tentando, né, sem kimono, tentando estrangular, o adversário defendeu, e imediatamente ele passou pro katagatame, então foi, assim, sensacional. O Vinícius está de parabéns. Como é que eu queria saber agora, como é que são os treinos diários dele? Ele foca aí pro jiu-jitsu, como ele falou, ele prefere, né, sem kimono, pelo que ele falou, mas como que ele tem uma rotina específica? Ele treina mais de kimono, ele gosta mais de kimono que mais de kimono, exato, exatamente. Vinícius, tem alguma rotina específica do seu treino ou não? Como é que é? Tem. Eu tento fazer um treino às 7 da manhã, e eu treino às 8, né, das 8 às 9h30, se eu não me engano. Eu tenho um calendário do que fazer cada dia. Tem dia que eu faço um treino de Gil e outro de preparação. No sábado também eu tento fazer um treino de Gil de musculação, só tiro domingo, né? E para o Campeonato Mundial eu fiz mais ou menos um camp de 1 mês e meio, mais ou menos, focando bastante no no-gi, né? Eu falo que eu sou bem tradicional. A minha escola, desde a minha faixa branca até agora, de linha de pensamento é de kimono, né? Sempre fiquei com receio de treinar sem kimono, quanto mais lutar, porque
sem kimono não tem pano, então é um jogo muito mais para frente, um jogo mais apertado, e por conta da deficiência eu pensava que eu ia me machucar. Só que aí eu fui dando um passo de cada vez, eu fui numa aula em 2018, aí em 2019 eu comecei em uma aula e outra, até que um pouco depois que retornou às aulas em 2020 por conta do cenário da pandemia, eu comecei a fazer alguns treinos sem kimono, e ano passado eu participei da minha primeira competição. E é outro esporte, né? É totalmente diferente. As posições são similares, só que você abre o seu leque. E eu gosto muito de jogar por cima, só que, como eu disse, né, eu comecei a aprender a jogar por baixo por conta da categoria, né? Todo mundo sabia o que eu ia fazer, e aí eu pensei, será que eu consigo mudar o meu jogo, apesar da deficiência, né? Tem muita gente que fica com essas reclamações, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Só que a gente tem a própria ideia do jiu-jitsu lá do início, né? O mestre Hélio, o mestre Carlos, eles adaptaram o jiu-jitsu do mestre Conde quando conheceram a arte. E eu comecei a ver muito vídeo de pessoas da minha altura e peso, sem deficiência, é claro, para ver o que dava para fazer. Né? Também vi muito jogo de mulheres, porque as mulheres da minha altura e categoria de peso têm um jogo bem diferente comparado ao masculino. E o YouTube tá aí, o YouTube me ajudou bastante. E aí, treino é treino, né? Treino você pode errar, você pode inventar qualquer coisa. E eu comecei a fazer meia guarda, guarda laçada. A fechada eu achei que eu nunca ia me dar bem nela, quanto mais ganhar o título mundial, porque eu não tenho, como o mestre Malibu disse, eu não tenho essa adução na perna. É muito difícil para mim fazer. Só que eu comecei a pensar com o corpo, né? O meu treino de musculação, a preparação física, ela é para isso. Ela é feita para eu ver a parte do corpo que eu, vamos dizer assim, que eu tenho menos controle e melhorar. Inclusive, ano passado, eu fiquei 6 meses parado por conta de uma lesão na coxa esquerda, e nesses 6 meses que eu voltei ano passado, fevereiro para março, meu preparador físico, também fisioterapeuta, a gente começou a adaptar muita coisa de treinos de perna para ver se rolava, e rolou. Então, soltar o quadril é muita coisa. Apesar da sensibilidade ser muito pequena ou quase nula, as pessoas da minha categoria, elas não têm um aquecimento próprio, elas não fazem, elas só vão lá, dão um tapinha, o juiz fala combate e luta. E eu tento mudar isso. Hoje em dia, com as novas gerações, né, do para-jiu-jitsu, já tem alguns já pensando diferente. E acabou dando certo para mim, né? Até que no meu Instagram tem vídeos de eu fazendo minha guarda, tem o vídeo do Campeonato Mundial fazendo guarda fechada. Eu quero provar que Qual é o teu você Instagram? consegue se Fala de adaptar. novo. Meu Instagram é v.lopes, com S, JJ, tudo junto. Ô, Vinícius, deixa eu falar um pouquinho com você e falar um pouco com a rapaziada também. Eu queria saber o seguinte: você estuda, você trabalha, como é que é a sua vida fora do tatame? Nesse momento é 100%, né? Sendo para-atleta, eu tento profissionalizar, né? Até o jiu-jitsu sem deficiência é difícil a profissionalização, mas o jiu-jitsu sem deficiência já me deu alguns frutos. Hoje em dia eu tento 100% focar em ser para-atleta. Quando eu não estou no tatame é porque eu estou cuidando da parte física, né? Uma pessoa com deficiência tem que cuidar dessa parte, ela não pode achar que vai comer tatame todo dia e o corpo não vai cobrar, porque em algum momento vai, a conta chega. E quando eu sinto que eu estou muito cansado, eu acabo não indo. Eu pego muito esse pensamento dos maiores, pelo menos dos últimos 5 anos, que é treinar com a mente. Mas, ô Vinícius, outra pergunta para você. Uma pessoa que não se dedica 100% ao esporte, mesmo sendo paraplégico, ou para-atleta, né? Essa pessoa que trabalha, é para-atleta, mas trabalha, ela tem condição de fazer o esporte? Tem, inclusive, acho que pouco mais de 99% das pessoas que hoje treinam para jiu-jitsu e também competem no para jiu-jitsu
ou trabalham e competem, ou estudam e competem. Tenho colegas que fazem isso. E, obviamente, o cronograma é diferente, né? Porque tem outros afazeres, mas consegue. Eu acredito que para tudo tem um jeito, né? Eu tenho um colega, por exemplo, que já chegou na manhã de uma competição e ganhou aquela competição, porque foi em outro estado a competição, não me recordo o estado agora, mas não conseguiu chegar antes na cidade porque estava trabalhando. Aí pegou o último voo do dia em São Paulo, porque ele é de São Paulo, para chegar, acho que 5 da manhã no lugar, foi pro hotel, tomou um banho e foi para a competição. Eu acho que assim, a única diferença para nós que temos uma deficiência é a pessoa saber programar e não fazer loucura. Porque principalmente a deficiência física, ela tem uma particularidade e algumas síndromes que são as dores, né? Dor física do dia a dia. E tem muita gente que durante a competição acaba sentindo dor que ela já conhece porque não cuida. Mas dá sim. Conheço para-atleta que mora na cidade de São Paulo, que pega ônibus em São Paulo, trabalha em horário comercial e vai treinar à noite. Ô, Vinícius, eu estou perguntando isso para você pelo seguinte: para mim, né, uma vida convencional, uma vida normal, é fazendo esporte, né, e cuidando de mim. Eu acredito naquela mensagem da aeromoça, né, antes de ajudar alguém, você bota a máscara de oxigênio em você, antes de botar nos outros. Mas muitas pessoas não são assim. Né? Às vezes as pessoas estão só pensando em pagar as contas, né? Ou às vezes viver para um filho, ou viver para uma mãe, ou viver para um marido, e deixam de cuidar delas próprias. Então essa foi a ideia de fazer esse vídeo e mostrar que você, com as dores que você tem, com as dificuldades que você tem, que as pessoas que andam, que não são paradeficientes, também têm seus problemas, você também tem os seus, mas você se tornou uma pessoa como eu, vamos dizer assim, normal como eu, mesmo tendo uma defesa, e até mais forte do que eu. Porque eu, às vezes, fico com preguiça, fico com dor no corpo. Hoje me chamaram para treinar. Um cara de 40 e poucos anos, eu falei, cara, eu hoje estou evitando treinar tanto, porque senão a minha energia acaba e eu não vivo mais a vida. Para mim, hoje, na idade que eu tenho, o importante é eu continuar vivendo. Vivendo o que eu digo é ter energia para ir até a praia, para dar um mergulho no mar, para ir a um cinema, para viver a vida. Se eu treinar hoje, com a idade que eu tenho muito forte, que eu consigo, eu praticamente fico de cama. Eu chamo que depois de um treino, eu falo assim, agora eu vou para o CTI. O CTI é na minha casa, fico internado dentro da minha casa, descansando, para poder recuperar. A recuperação é muito lenta quando o cara tem na terceira idade, vamos dizer assim. Eu não me considero na terceira idade por causa do jiu-jitsu. Me considero na segunda juventude, vamos dizer assim. Porque eu me sinto jovem, porque eu vivo o dia inteiro envolvido com jovens, com ginástica, faço ginástica todo dia, malho, repito posição 50. Hoje eu estou procurando treinar, mas repetindo posição. Por exemplo, 50 vezes uma posição. Hoje na minha academia eu falo, vamos treinar. Para mim, um bom treino hoje não é a luta, é treinar 50 vezes a mesma posição. Eu costumo dizer que se você fizer 3 treinos de 50 repetições cada de uma posição, você realmente, no dia que você for treinar, que você sabe, no meu caso, que eu vou ficar morto, praticamente morto, vou ter que ir para o CTI para me recuperar, não consigo nem abrir a televisão, que o barulho me incomoda. Então, eu também tenho que me adaptar a essa nova idade. Eu tenho amigos da minha idade que falam, mestre, tem que mudar a cabeça, porque não dá mais para fazer muita força. Eu consigo fazer, consigo lutar, mas as consequências são brabas, né, cara? Eu fico realmente, um dia de sol, eu tenho que ficar em casa, bicho. Todo mundo se divertindo e eu praticamente acamado. Então, cheguei à conclusão que não vale a pena. Então, a dificuldade que é para a gente treinar, para a gente malhar, todo mundo tem. Você tem, eu tenho, né? Você tem. Eu considero que a tua é mais difícil que a minha. E você consegue se superar e está lá na academia e hoje está tentando viver do esporte. Isso é bacana. Eu vivo também no esporte hoje. Mas eu, para continuar vivendo, eu não posso treinar muito. Você não, você treina muito. Você é da garoto, quantos anos tem? Eu fiz 31 ano passado, final do ano passado, né? O Para-Jiu-Jitsu não tem a divisão de idades, né? A gente tem a divisão de deficiência. Então, idade para o Para-Jiu-Jitsu é só um número. Entendi. Eu queria fazer o seguinte, Fabão, estamos chegando no final desse bate-papo.
Queria agradecer você e o Vinícius, mas queria considerações finais. Vocês fiquem à vontade aí. Temos mais uns minutos aí para a gente finalizar esse bate-papo. Legal. Primeiro, logicamente, queria agradecer a presença do Vinícius aqui, que ele, na minha opinião, é uma inspiração para a gente, né? Que, como o Mestre Malibu falou, às vezes você tá ali com uma dorzinha, tá um pouco cansado, não quer ir treinar, porque você se dá desculpa, né? Que, tô cansado, tô com uma dor, não vou treinar hoje, né? Então, vendo o Vinícius não só treinar, como levantar 80 quilos aí e participar de campeonatos, ter que se deslocar, que é o grande desafio hoje de pessoas que têm essas limitações, né? Chegar lá, se programar, como ele falou, fazer um treino planejado, né? E conquistar o título, né? Ele mesmo falou numa postagem dele, o Vinícius falou aí que depois de 10 anos, né? Ele tinha feito uma promessa que em agosto de 2012, enfim, ele completou um ciclo, né? Ganhou regional, brasileiro, continental, super luta, jogos de para-jiu-jitsu, Grand Slam e agora o campeonato mundial. Então, parabéns ao Vinícius aí, né? Eu sou um cara muito ligado a essa parte de para-jiu-jitsu, me interesso, né, por essa modalidade de para-jiu-jitsu, jiu-jitsu para pessoas com deficiência não só física, como limitação intelectual também. Então, parabéns aí ao Vinícius aí pela conquista aí. Obrigado pelo convite novamente, Mestre Malibu, foi um prazer te conhecer, Fábio, saber do projeto que você tem. Eu só queria dar um recado que, independente do que você tem, seu trabalho, seu estudo, se você entrar no jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele é uma arte marcial, é um estilo de vida totalmente diferente que você vai conhecer. Você pode sim sair do seu trabalho, se tiver tempo, ir para o treino. Você não está num campeonato mundial, as pessoas vão te respeitar. Não tem que pensar, hoje não dá, hoje eu não quero. Se você pode, você tem que ir, porque lá para frente você vai olhar para trás e vai pensar, valeu a pena. Hoje eu olho para trás e vejo que muitos treinos que eu fui, inclusive no meu camp para o Mundial, de ir na chuva, de cadeira de rodas, porque não tem ônibus perto do local onde eu treino, valeu a pena. De acabar fazendo uma alimentação regrada, valeu a pena. De abrir mão de sair com amigos, valeu a pena. Eu acho que as pessoas hoje em dia dão muitas desculpas, para depois. Quando vê o depois, não aconteceu, né? Campeão, a vida é sem desculpas, a gente é o que a gente faz, e você realmente está de parabéns. Queria agradecer você, Vinícius, queria agradecer você, Fábio, por essa ajuda que você me dá para fazer um vídeo bacana como esse, e uma boa noite a todos, e até a próxima. Detesto esses alunos que reclamam o tempo todo. O tempo todo reclamam. Dói aqui, dói ali. Eu tô com dor no braço, não vou treinar porque machuquei um pouco o ombro ontem. Porra, põe um gelo.